Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas Tenório aqui na área novamente. Vou fazer uma análise hoje daquele filme O Juiz, estrelado por Robert Downey Jr., Robert Duvall e dirigido por David Dobkin. Mas a minha análise vai ser voltada mais para a área da hipnoterapia, para vocês entenderem como que funciona a questão a repetição do padrão de comportamento, ou seja, o que é pai passa para o filho, que passa para o neto, que assim vai descendo a escadinha da genética, só para vocês entenderem um pouco mais como que funciona essa questão. Para quem não assistiu o vídeo, já vai a minha dica. Se você não gosta de saber o final antes de assistir, vai lá e assiste o filme, porque é óbvio que eu vou comentar o filme inteiro, do começo ao fim. E antes de começar a comentar o filme, de falar do filme em si, deixa o seu like aí, deixa um comentário, compartilha com os amigos, manda um feedback depois por mensagem direta, enfim. Me ajuda a divulgar esse vídeo aí, para chegar em mais pessoas, beleza? Vamos começar o filme então? O filme conta a história de um advogado criminalista, porque ele só defende pessoas que cometeram crimes, e dá para perceber que é um advogado extremamente egocêntrico. Ele acha que ele é o centro das atenções em tudo que ele faz. Só que esse advogado, ele está passando por uma crise no seu casamento, tá? Então ele está separando da esposa, está em processo de separação, e aí no meio de uma audiência ele recebe a ligação de que a mãe dele morreu. Ele sai da audiência, vai para casa e a filha começa a conversar com ele, pergunta se poderia ir junto, e daí começam as programações dele em cima dela, falando assim que a cidade que o vô morava é uma cidade horrível, que ninguém quer ir para lá, só que ele faz uma brincadeira com a filha. Então ele pega, abaixa e fala assim, a filha pergunta para ele: cadê minha bala, coroa? E aí ela pega do bolso dele, do bolso da camisa dele, uma balinha, um doce, enfim. E aí quando ele está saindo de casa para ir até o aeroporto, a mulher dele começa a discutir, fala que ele não sabe nada sobre a filha dele, que ele só pensa no trabalho, que ele não, quando ele está em casa, ele está só trabalhando, só no celular, enfim. E ele sai e vai para o aeroporto, pega o avião. Quando ele está no avião, ele relembra um trauma que ele sofreu com 17 anos, que ele estava dirigindo. Vou falar disso posteriormente, mas ele estava dirigindo, alcoolizado, drogado, e bate o carro, enfim. Ele só lembra desse trauma, né, do carro, e chega lá na cidade onde a mãe dele morava, né, onde os pais dele moram, vai direto para o velório da mãe, e o pai dele é o juiz da cidade, é uma cidade pequena do interior, e o pai dele é o juiz. Mas no mesmo dia que a mulher dele morreu, ele fez uma audiência, o pai, o juiz, que é que eu vou especificar como juiz. Então o juiz fez uma audiência, ou seja, você já percebe um padrão de vício em trabalho, só vou focar em trabalho, 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 porque você não respeita nenhum luto da sua esposa, né? Então ele vai acompanhar esse julgamento, enfim. Nisso eles, né, passa todo aquele velório, etc. Eles vão para casa e aí o pai trata os filhos teoricamente trata mal. Então fala para o filho mais velho controlar os filhos dele, que ele não quer bagunça. Para o filho mais novo, ele estacionou de frente na garagem, ele manda estacionar de ré. E o filho mais novo, ele tem problema mental e ele tem uma câmera. Ele grava tudo que ele pode. E aí fala que se o juiz vê ele com a câmera, aí o próprio filho mais novo responde: é para enfiar a câmera no, entendeu? E aí nisso os filhos discutem com relação ao pai para saber se o Robert, né? Robert, quando eu falo Robert, é o Robert Downey Jr.
Ele conversa com o irmão mais velho para saber a respeito do alcoolismo do pai, que o pai era alcoólatra, mas teoricamente se tratou. E aí nisso o pai resolve sair para ir comprar alguma coisa no mercado e maltrata o filho mais novo novamente, porque ele pergunta se quer que o irmão mais velho leva, ou do meio, alguma coisa assim. E aí ele fala, pô, não é porque eu fiquei viúvo que eu desaprendi a dirigir, eu tenho ainda capacidade de dirigir. Enfim, e aí nisso ele sai e os irmãos vão beber sei lá, no mini mercado, num bar que tem lá na cidade. E nisso um dos caras reconhece os filhos, né, o filho mais velho, reconhece como filho do juiz e quer partir para cima dele. E aí o Robert, como é advogado, já foi lá e defendeu, assim, né, que daí um tinha passagem pela polícia, o outro estava na condicional, o outro tinha batido na mulher, enfim. Então tem todo esse paranauê e não ocorre a briga, enfim. Quando chega em casa no outro dia, quando eles chegam em casa do bar, aí acaba batendo a porta na garagem e no outro dia ele quebra a porta da garagem, só que são duas garagens. Aí no outro dia, na hora que o Robert está indo embora, ele entra para ver o carro, né, ver a garagem e tudo mais e vê que o carro do pai dele está batido, tem uma batida na frente. Eles tiram o carro. Nisso, o pai já sai e acusa os filhos, fala, quem que bateu o meu carro? Qual de vocês que bateu o meu carro? Acusa até o filho do irmão mais velho, falando assim, que seus filhos então pegaram o meu carro. E aí nisso o Robert se dói e começa a discutir com o pai, fala que ele está querendo colocar a culpa nos outros e não sei o que lá. E o pai, para provocar o Robert, o juiz no caso, né, para provocar o Robert, fala da traição, porque o Robert está separando que a mulher dele traiu ele. Teoricamente, é o que dá para entender no filme. E aí o juiz joga isso na cara, fala, porque tua mulher te traiu, conta para os seus irmãos por que você está separando, ou enfim. Aí ele sai puto, o Robert sai puto da cara, vai embora, chega no avião e relembra, dentro do avião ele relembra a infância, ele relembra cenas da infância em que ele tá pescando com o pai. E nisso o irmão mais velho liga, falando que é a respeito do pai, ele não se importa em hipótese alguma, e aí fala que o pai está na delegacia. Quando ele chega na delegacia, ele já chega como advogado, não como filho, já chega defendendo o pai e tudo mais. Eles voltam para casa, o Robert discute com o juiz, com o pai dele, a respeito do alcoolismo e etc. Oferece ajuda para a defesa, só que o pai maltrata ele, fala que ele não é uma pessoa decente e etc, etc. E no dia seguinte, o Robert recebe uma ligação do escritório que ele trabalhava, ele diz que não pode ir, que vai ter que adiar a audiência, porque ele, entre aspas, não pode abandonar o caso, ou seja, ele não pode abandonar o pai dele, e é o pai que ele odeia, então assim, já né, não faz muito sentido você odiar e ao mesmo tempo não poder abandonar, enfim. E óbvio, como ele está lá na casa dos pais dele, ele está longe da filha. E a filha liga para querer saber, né, conversar com ele e tudo mais. E ele fala assim, filha, depois a gente sai, depois a gente vai fazer compra. Você quer um celular? Eu te dou um celular. Ou seja, ele está trocando o trabalho pela filha. Seguindo o comportamento do pai, que troca o trabalho pela família, enfim. Nesse meio termo, eu esqueci de falar que o pai foi para a delegacia porque ele tinha sido acusado de atropelar um rapaz, de atropelar um cara. E quando ele foi para a delegacia, que ele vai para a delegacia pela segunda vez, que daí é para fazer reconhecimento, tirar foto e etc., é porque eles encontraram o sangue do cara dentro, na frente do carro.
na frente do carro do pai que estava batido. Quando eles estão voltando para casa, depois do reconhecimento, o, estão os três irmãos e o pai. Eles relembram o caso desse cara que foi teoricamente atropelado pelo pai dele, que é um caso de um cara que matou uma menina, enfim, e todo mundo interage na conversa, que é um negócio bacana. Só que aí o pai se irrita e manda, porque daí o Robert provoca ele, manda parar o carro, manda o filho mais velho que está dirigindo parar o carro, briga novamente com eles e antes de sair, de fechar a porta do carro, o juiz olha para o Robert e fala assim: queria gostar mais dele. Olha para o irmão mais velho e fala: queria gostar mais dele. Nisso, os outros dois irmãos falam: ele não quis falar isso para você. Só que aí é óbvio, o Robert tá louco da cara, briga com os dois irmãos, fala: vocês só sabem obedecer o que o pai manda, que não sei o que, blá blá blá, esse tipo de coisa, entendeu? E aí ele sai do carro, ele desce do carro e vai cada um para um canto diferente. Quando chega em casa, o Robert se encontra com o irmão mais novo coloca um dos filmes que ele fez em que mostra a infância deles. Então estava todo mundo brincando com a mãe, o pai filmando, aquela coisa mais linda e maravilhosa. E aqui é legal para você perceber que por que a gente vive em hipnose o tempo inteiro. Eles colocam uma música calma, uma música emotiva, e aí você se coloca naquela cena, fala: nossa, olha que linda imagem, que lindo filme, entendeu? Isso é hipnose, você não percebe, mas eles estão te hipnotizando. No dia seguinte, o Robert vai com o pai dele, vai com o juiz até o advogado que ele tinha contratado, só que é um advogado aparentemente sem muita experiência em jurados, em júri, esse tipo de coisa, né? Em audiência de júri popular, esse tipo de coisa. E aí ele já começa a se impor em cima do advogado, já mostrar a sua superioridade. Enfim, nisso eles vão para a primeira audiência, que é para ver se o juiz aceita a denúncia ou não. E o Robert ele começa a acompanhar os depoimentos, né? Que vão fazendo as perguntas e tudo mais, ele vai acompanhando os depoimentos, mas como ele está fora, ele começa a querer acompanhar como advogado. E aí, em um dos momentos, ele se irrita, joga o bloco de notas no advogado que estava e é expulso da audiência. Ou seja, ele já, novamente, ele quer demonstrar a superioridade dele por ter mais experiência, por saber mais e etc. Quando é de noite, eles chegam em casa e depois dessa primeira audiência, o advogado que ele tinha contratado, né, que o juiz tinha contratado, larga o caso. E aí o pai está fazendo, né, o juiz está fazendo palavras cruzadas em casa, à noite, e chama o Robert para conversar. E aí até ele fala assim: isso, vem em paz, ó, senta aí tranquilo, sem problema nenhum. E nisso o Robert fala alguma coisa que o juiz fala assim: então você está querendo, como que é? Você está querendo me defender? Ou seja, ele não, em momento algum, o juiz pede para o filho defender ele. Ou seja, superioridade. Não, eu não tenho que pedir para você me defender. Você tem que querer me defender, entende? Então aí já vem mais um insight aí em relação a isso. E aí o Robert aceita, faz um contrato lá fajuto, só com três coisas assim: não, talvez, né, não sei, pede para datar, assinar. E quando ele está arrumando, nisso ele vai pro quarto dele, quando ele está arrumando, fechando a mala para ir embora, o pai joga o contrato por baixo da porta, joga o contrato por baixo da porta, nem sequer entrega para ele. E aí ele vê que o pai aceita que o Robert defenda ele nesse caso. Então, novamente, o pai nem sequer entregou o bloco de notas com o contrato, entre aspas, para ele. No dia seguinte, o Robert começa a conversar com o irmão dele mais novo, né, com o filho mais novo,
e descobre que o pai estava fazendo um tratamento médico. Ele mostra um filme que ele tinha feito do pai jogando xadrez, só que na verdade ele está fazendo um tratamento médico. Quando eles vão visitar o local do crime, ele pergunta para o pai se ele estava doente, ele fala que está com câncer, mas ele mente ao filho, dizendo que estava tudo bem. Aí o Robert já puxa uma estratégia de defesa, que seria alegar a incapacidade por conta da químio. O problema é que se ele faz isso, todos os julgamentos que o pai fez do último ano, eles são questionáveis. E aí o pai não aceita esse tipo de coisa, não quer que mencione em hipótese alguma que ele está fazendo químio, por conta desses julgamentos. Ele quer manter o orgulho dele, ele quer manter a reputação dele em pé, ele não quer perder isso de jeito nenhum. Obviamente que nesse momento o Robert está louco da cara com o pai, só que o pai não está nem aí, manda abrir o carro e manda ir para casa. Chega em casa, Robert veste a camisa que ele tinha, antiga, do Metallica, que foi o primeiro show que ele saiu da cidade para ir ver, e nunca mais voltou. Então foi um jeito dele fugir de lá, vamos dizer assim. Saiu e não voltou mais. E nisso ele cai de bicicleta e encontra uma ex-namorada, que ele já tinha encontrado antes, e que tem coisas ainda que, né, vamos dizer, ela faz o coração dele ainda bater mais forte, enfim. E nisso essa ex-namorada tá com a filha dentro do carro, que por coincidência foi uma menina que ele tinha pego no bar que deu a briga. Então olha as ideias, cara, olha o rolo que é esse negócio. Nisso tem mais uma audiência e o advogado passa mal, ocorre. Eu não vou entrar nos detalhes das audiências, porque daí seriam questões mais jurídicas, mais técnicas jurídicas. Enfim, mas quando ele chega, o advogado está passando mal. E aí ele ajuda o advogado, né? O advogado passa mal e tal, ele fala assim, você se acostuma, é porque você está, como é que ele fala? Você está se envolvendo emocionalmente com o seu cliente. Então relaxa que depois isso passa e você se acostuma. E segura essa parte, segura esse insight que depois tem uma outra parte bem legal do filme. Depois dessa audiência chega a filha do Robert na cidade para passar o final de semana, passar as férias com o vô, com o pai, enfim. E quando eles chegam em casa, o Robert fala que o vô é uma pessoa extremamente ruim. Na verdade, ele fala que é uma pessoa boa, só que é um velho, uma múmia. Cuidado com ele. Ele não é do tipo que vai ler para você, ele vai jogar o livro na sua cara, enfim. Então, perceba as programações que ele estava jogando para a filha a respeito do pai, a respeito do juiz. Então, cara, segura essa emoção aí, segura esse insight. Mas quando a filha desce do carro, o juiz trata ela extremamente bem. O Robert até fica indignado assim, olha, fala, ué, mas o que está acontecendo? Porque ele dá um beijo, ele dá um abraço, ele fala que é muito bom conhecer ela, que ela é a única neta que ele tem, mulher no caso, né? A única neta que ele tem, e a única mulher como é que é? A última mulher que tem passado lá, né, nos últimos anos, fora a esposa dele. Então é um momento bem legal, assim, porque você percebe que o vô, que o juiz, ele tem o sentimento, né? Ele não é ruim. É programação do filho que odeia ele. E ele tentou passar isso para a neta. E é tão engraçado porque de noite ele pergunta que ela achou, né? Que a filha achou do vô. Ele falou, eu não acho que o vô é ruim, eu achei o vô legal. Ou seja, a sua programação é diferente da do seu filho. O jeito que você vê alguma coisa, um evento,
é diferente da percepção do outro, entende? No outro momento do filme, o Robert, entre aspas, ensaia, né, o que o juiz falaria em audiência e, e o juiz não aceita os argumentos, fala que não vai falar aquilo e, óbvio, novamente, o Robert se irrita. E é engraçado porque daí o juiz, né, o pai dele, fala assim: ah, para de ser rabugento. Ou seja, quem está sendo chato é você. Eu não quero falar isso, eu não vou falar isso e acabou. No dia seguinte, eles vão até o médico porque o pai tem que fazer uma sessão de químio e, e aí ele pergunta, né, como que tá o pai e tudo mais, e o médico enrola para dizer. E ele fala assim: ah, para com isso, ele não é meu pai, pode me falar. E se você não me falar, ele até ameaça. O médico fala: se você não me falar, eu arranco de você, eu entro com uma ação, com um processo, e eu vou arrancar de você. E aí você vai ver que eu sou ruim, que eu consigo ser muito ruim. E nisso, o médico fala que o juiz está num estágio avançado. Então aí fala a verdade, fala que o câncer dele já está no estágio 4, já é um estágio avançado e infelizmente não tem o que fazer. E aí na hora ele já muda o sentimento dele, ele já fica bastante emocionado. E novamente, para você sentir a emoção que ele demonstra, eles colocam uma música calma, a voz do médico vai diminuindo, e aí só fica a voz, porque o juiz está lá fazendo a sessão de químio, lendo um livro para a neta, com a neta. E aí só fica a voz dos dois no fundo. Ou seja, te hipnotizaram para você sentir aquela emoção da químio e do vô junto com a neta lendo um livro, entende? De noite, quando eles estão em casa, aí o Robert ouve um barulho e sobe para ver, para ajudar o pai. E aí vê o juiz no chão, ele tá passando mal, tá querendo vomitar, chegar no banheiro. E ele tenta ajudar, ele tenta ajudar ele a se levantar, depois que ele já, né, vomitou. E ele é extremamente rude, fala que não quer ajuda, manda ele sair e tudo mais, só que mesmo assim ele ajuda. E nisso, quando eles levantam, dá uma diarreia no juiz. É, e aí o Robert coloca ele na banheira e ajuda ele a tomar banho. E é engraçado porque daí eles começam a se divertir, sabe? Eles começam a interagir, que toda aquela raiva, todo aquele ódio passa e eles começam a interagir. E aí chega a filha do Robert, né, a netinha, querendo ajudar e, né, falando o que está acontecendo. Eles falam que estão consertando a pia e eles tentam, e ela quer tentar ajudar. Aí fala que não precisava e tudo mais. Mas nisso eles começam a dar risada, então eles começam a interagir. Depois disso eles saem, o Robert sai, vai tomar sorvete com a filha, e aí vem uma parte que é bem punk, porque a filha fala que quer ser piloto de corrida, e o Robert coloca ela para dirigir. E aí quando ela está dirigindo, ela pergunta, fala assim: pai, você e a mãe estão separando? Ah, mas quem te falou isso? Não dá para perceber. Eu tô percebendo. E aí fala que as coisas são complicadas e tudo mais. E então, aí ela relata da mãe, comenta da mãe, fala: ah, mas aí mamãe vai ficar sozinha. Aí ele fala: ah, mas o papai também vai ficar sozinho. E aí fala: ah, mas os papais casam com mulheres mais novas. Ou seja, né, a programação já foi instalada nela de que a mãe vai ficar sozinha e o pai vai casar com outra, enfim. A gente não pode pressupor, por não, né, é uma ficção, mas basicamente é isso. E olha que interessante, né, como criança percebe muito e sente muita coisa. A gente acha que não, mas eles sabem muito.
ela fala assim, ah, isso aconteceu com fulana e ciclana, ela cita duas amigas, fala, eu nunca achei que isso ia acontecer comigo. Ou seja, a criança cria uma expectativa em cima dos pais. Querendo ou não, a gente acha que eles têm o mundo deles, da imaginação, e é só brincadeira, só diversão, mas elas criam uma expectativa em cima dos pais. Isso fica muito bem demonstrado nessa cena. Vem mais uma audiência no filme e dessa vez até o Robert passa mal junto com outro advogado. Ou seja, lembra daquele insight que eu falei para segurar, né? Que ele falou que estava se envolvendo emocionalmente. O advogado passa mal, ele está passando mal em todas as audiências e dessa vez quem passa mal também é o Robert. Então você já percebe que ele já está envolvido emocionalmente na defesa do pai, já não é só um cliente qualquer, entende? Quando é de noite, o pai tem uns lapsos de umas crises, começa a gritar, enfim. Aí o Robert vai lá para ajudá-lo e nisso começa a conversar e pergunta para o juiz qual que é o melhor advogado que ele trabalhou, que ele conhece, enfim. E o juiz fala que foi o primeiro cara que ele trabalhou, alguma coisa desse gênero. Fala o nome do cara, enfim. E pergunta para o Robert e ele fala a mesma coisa. E aí o Robert pergunta, fala, ah, mas ele, né? Ele fala, porque foi o cara mais decente que eu já conheci, foi o melhor cara que eu já conheci. E aí nisso você sente que o Robert dá aquela doída no coração, assim. Mas segura esse insight que depois tem uma cena fantástica. Então, ó, segura essa emoção. Depois disso, tem uma cena em que o promotor chama o Robert para ir na delegacia e, e na delegacia ele fala que vai condenar o pai dele, o cliente dele, no caso, e que ele é igual ao pai, ou seja, né, você só dá aquilo que você aprendeu a receber. Então, se o promotor enxergava os dois como, né, pessoas iguais, então alguma coisa tem. Em seguida vem uma cena em que tem um risco de tornado, toda a cidade, né, vai se proteger e etc. E o irmão mais novo, que tem os filmes, né, que faz as filmagens, coloca uma cena, coloca um filme que ele fez em que aparece toda a família no Natal, tá todo mundo feliz, todo mundo comemorando, inclusive o irmão mais novo junto com o pai, etc. E depois tem a filmagem do acidente que deu. Então, no acidente, o Robert estava com 17 anos, estava no colégio ainda, e ele estava bêbado, estava drogado, e bateu o carro. E o irmão, que jogava beisebol, era uma grande promessa para o beisebol, perdeu, né, machucou o braço e não conseguiu nunca mais jogar beisebol. Então é uma cena bem marcante, assim, que daí o pai se irrita, todo mundo fica meio irritado e o pai chuta e quebra todo o equipamento de reprodução do filme do irmão mais novo, do cara que filmava. Aí nisso o Robert estoura, fala que tá cansado do jeito dele, desse jeito que ele age, que ele faz as coisas do jeito que ele quer o tempo inteiro e não sei o que, não sei o que lá. Nisso o juiz sai de lá e o Robert sai junto e eles vão para a cozinha, para dentro de casa, no perigo mesmo, porque é risco de tornado, né? Enfim. E aí eles começam a discutir, e o Robert começa a jogar na cara, falar que você não foi na minha você não estava na minha formatura do terceiro ano do colégio, você não foi para a formatura da minha faculdade. Aí o pai fala, o que você queria? Quer um reconhecimento? Quer um beijinho? Quer um abraço? Enfim, você quer só reconhecimento quer que eu vou lá falar parabéns para você? Enfim, eles começam a discutir em cima disso e do acidente que ocorreu com o Robert, quem julgou foi o pai dele. E aí o Robert fala, você me jogou pro reformatório, você me mandou pro reformatório, a promotoria pediu medida alternativa e você me jogou pro reformatório. Ele falou assim,
eu fiz isso para te proteger, porque você estava indo para o mau caminho. E eu não queria isso. Ele fala exatamente isso. É, e aí, com relação ao reconhecimento, fala assim: ah, eu paguei. Quem que pagou? Eu te dei comida, eu te dei roupa, eu paguei seus estudos. Quem que pagou sua faculdade? Eu dei todas as oportunidades e você sequer voltou para ver a nossa família de novo. E a sua mãe me culpava por isso. Ou seja, a esposa culpava o marido pelas atitudes que ele teve com o filho e o filho nunca mais querer voltar para casa. Então você vê que assim uma coisa vai desencadeando a outra, são várias perspectivas. Então assim, o filho condena o pai porque mandou para o reformatório e o pai na verdade mandou para tentar proteger o filho. Então, e ao mesmo tempo que ele fez isso, a esposa condena ele porque o filho não quer mais voltar, porque daí o filho pegou raiva, pegou birra, enfim. Então, ocorre um fato e por trás desse fato a gente coloca um sentimento e cada um põe um sentimento diferente. E aí vira uma bola de neve, cara, que é absurdo. É... E aí nisso, depois que termina toda a cena, o Robert deita no chão, senta no chão, fala que tinha vontade de destruir aquela casa. E aí o irmão mais velho estava assistindo, assiste tudo aquela briga e fica bem emocionado. Aí depois que passa tudo isso, o Robert vai até o túmulo da mãe dele, simplesmente limpa tudo, senta lá e chora, se emociona bastante. Depois vem mais uma audiência, o filho mais velho começa a discutir com o filho mais novo, porque ele está querendo saber para qual santo que ele reza para o pai, ou queria que o pai rezasse, enfim. E aí o filho mais novo sai e começa a conversar, o Robert com o filho mais velho, né, com o irmão mais velho dele, e aí o irmão mais velho, novamente, vem aquela questão da expectativa, né, falou assim, ele começa a discutir, o Robert fala para ele, mas eu não quis ficar preso aqui, eu resolvi sair porque eu não queria ficar preso lá com vocês e não sei o quê. E aí o filho mais velho fala, mas você precisava estar lá, você tinha que estar lá, era sua obrigação estar lá. Então cada um enxerga de uma forma diferente, entra esse confronto de perspectivas, de expectativas bem intenso. E aí o filho mais velho, né, o irmão mais velho dele só fala assim, eu nunca te pedi nada, eu só quero te pedir uma coisa, não perca esse processo, não perca esse caso. Então assim, novamente criando mais uma expectativa em cima do irmão. Nisso, o juiz pede para conversar com Robert dentro do quarto do hospital. E aí chega lá, ele confessa que realmente atropelou e matou o cara. Daí ele fala para não fazer isso, para não confessar, nem nada do tipo. O juiz ameaça soltar ele, né, largar ele como advogado. Ele fala para não fazer isso. E fala que ele é o cliente mais teimoso que ele já teve na vida. Então, olha, mais uma coisa, né? Você, você enxerga nos outros o que você é, de certa forma. Então fica mais uma linha aí de sentimento, porque na verdade teimoso, né? Os dois são, vamos considerar assim. E aí eu acho que vem a parte, se não a mais emocionante, uma das mais emocionantes do filme, que é o julgamento final, né, a audiência final, e o Robert tenta defender o pai dele, tenta defender o juiz de tudo que é forma possível, só que o juiz confirma que realmente matou o cara, que matou o cara de propósito, e aí como última alternativa, ele começa a confrontar a saúde do juiz. E aí o juiz se irrita, fala que não quer mais ele como advogado, que não sei o que, não sei o que, só que o juiz que realmente, né, o juiz que não é o pai dele, nega, óbvio, fala que não, que vai continuar como advogado. E,
E aí ele começa a confrontar os julgamentos dele do passado, né, com relação a Kimi, ou seja, o último ano que ele estava julgando poderia ser confrontado. É, e aí o Robert começa a questionar o julgamento que ele fez com o cara que ele matou, com o que o julgamento que o juiz teve com o cara que ele atropelou, que o pai dele julgou. E aí ele fala que, por quê? Ele pergunta por que que atropelou. E o pai dele fala que o cara comentou alguma coisa na conveniência lá que eles estavam, a respeito de que sua esposa morreu, né? Ela tá a 15 metros da onde a outra menina que eu matei está enterrada. Então eu não vou precisar andar muito para mijar nos dois túmulos. Ele fala exatamente assim. Então, teoricamente, ficaria essa. Todo mundo se comove e etc. Só que o Robert confronta essa versão. Ele fala que não. Fala, você já é juiz há 42 anos. É normal as pessoas te provocarem, te fazerem esse tipo de acusação, né, esse tipo de comentário. Por que que então ele pegou leve? E agora vem uma parte bem legal que eu até anotei aqui, que ele falava assim, o juiz, né, o pai do Robert, falava assim, eu olhava para ele e via você, com a mesma desobediência, com a mesma irresponsabilidade. Eu olhava e via meu filho do meio, meu menino, meu garotinho. Eu o vi chorando no tribunal e queria abraçá-lo e dizer que não precisava ser daquele jeito. Eu queria que alguém o ajudasse como eu queria que alguém ajudasse meu filho. Se ele perdesse o rumo, era a minha chance de ser esse alguém. Isso é pedir muito? Ou seja, na época que isso aconteceu, a gente não sabe quantos anos tinha o Robert, mas já muita coisa tinha acontecido. Mas o menino tinha 16 anos, então ele retrocedeu ao filho, a imagem do filho com 16 anos, sofrendo um acidente, usando drogas, bebendo, enfim. E aí ele se coloca no lugar, ele coloca aquele cara que ele está julgando no lugar do filho dele. Então, assim, ele transfere os sentimentos que ele não deu para o filho, para aquele garotinho que tinha cometido o crime. Então é algo bem assim, né? A nossa mente chega num momento que ela tenta recompensar os erros do passado, vamos dizer assim. E essa parte fica muito marcante. E aí o Robert fala assim: eu tenho algumas lembranças com você, mas são poucos. Como pode? Aí ele fala que, né, olhou para aquele menino e que olhou pro Robert e viu aquele menino. Aí ele encerra chamando o oficial, né? O oficial pergunta o nome do oficial que trabalha com ele já há 22 anos, ele não se recorda, só fala que quer ir para casa, enfim. E, e aí acaba, vamos dizer assim, dá uma pausa na audiência. Nisso ele vai para a casa do lago que eles têm, encontra aquela ex-namorada, e aquela ex-namorada vai lá, e aí ela fala que a filha era do irmão dele, do irmão mais velho. Então, isso é uma loucura. Só que nisso, ela ela fala que amava ele, sempre amou ele, e só, ela tinha medo, porque ele falava só palavras difíceis, sempre querendo ir embora, e ela nunca quis ir, enfim. Então, assim, nisso ele pede para repetir, né, que foi justo a parte que falava que amava ele, e ele dá um beijo nela. O que que ele fez ali? Ele ressignificou o sentimento do passado, aquele sentimento dele ter abandonado a menina sozinha, que eles namoravam, e tudo mais, ele consegue ressignificar e entender aquilo lá, entendeu? E aí nessa ressignificação ele dá um beijo nela, que ele entende tudo o que aconteceu, o que que ela estava sentindo e o que que ele fez com ela, sabe? Eu acho que isso é bem legal. Aí volta para a audiência, o juiz é condenado a 4 anos de prisão. Ele cumprimenta
o irmão mais velho fala que sempre teve orgulho do pai. Aí pro irmão mais novo, que ele criticava por causa da câmera, ele falava assim, ó, eu sei que você tem segurança nessa câmera, então a use. Só que eu sei que você não precisa disso, então dá uma força. E ele sai sem sequer pegar na mão do Robert. E isso dói muito, acredito, pelas expressões, dói muito nos dois, tanto que quando encerra a audiência, o Robert senta na cadeira e chora horrores, né? Ele fica bem, bem emocionado. Nisso, o Robert volta para sua cidade original, né, para sua cidade natal, vamos dizer, que ele estava morando. E no começo do filme, quando ele recebe a ligação que a mãe morreu, ele estava em uma audiência. E ele perde essa audiência. E o promotor pergunta se ele ia recorrer. E ele fala que não, fala as pessoas evoluem. Ou seja, ele saiu uma pessoa, daí o cara até comenta, fala, mas você tem risco de perder seu emprego. Ele fala, tá bom, não tem problema. Ou seja, ele saiu uma pessoa arrogante e voltou uma pessoa completamente diferente de quem ele era. Passados 7 meses, ele vai buscar o pai na cadeia, que daí o pai consegue, acredito eu, uma condicional, não sei direito como funciona nos Estados Unidos, consegue sair da cadeia. E quando ele vê o pai já bem debilitado, ele se emociona. E nisso eles saem da cadeia e eles vão pescar naquela casa do lago. Eles se divertem, dão risada, relembram as histórias do passado. E aí que vem aquele insight que eu falei, né? Que o juiz olha e fala assim, é você. Aí ele fala, o quê? Você é o melhor advogado que eu conheço. Você sempre foi o melhor advogado. Então é bem legal esse tipo de coisa. E o Robert até chora com essa declaração. E, e aí ele fala que ele não culpa mais o Robert pelo acidente, por irmão, porque a expectativa do pai era que o irmão fosse um grande jogador de beisebol. Como sofreu acidente e parou de jogar, o irmão simplesmente virou dono de uma loja de pneus só. E ele culpava o Robert por ter crescido na vida e o irmão não. E aí ele fala, eu não culpo mais você pelo acidente, pelo seu irmão não ter crescido. Então, olha aí, é fazer a ressignificação daquele sentimento novamente. Enfim, e aí o pai dele morre no barco mesmo, e ele pega o chapéu do pai, né? Se emociona bastante com a morte, pega o chapéu dele e segura. Depois do velório, ele sai, e a maior preocupação do pai com relação a falar sobre a químio era da reputação, né, que ele tinha na cidade. E quando ele sai, ele vê a bandeira meio mastro. Então significa sinal de luto, né? Que a cidade respeita, manteve o respeito por aquele cara, por mais que ele tenha matado alguém e etc. Então isso dá uma alegria bem bacana para ele. E durante o velório, que lá eles fazem tipo uma confraternização, a ex-namorada convida ele para ir mais tarde, quando ela fechasse o restaurante. Nisso, a filha está brincando com os tios e o irmão mais velho, quando ele fala que vai sair, dar uma volta, o irmão mais velho fala, não, espera aí, vem aqui, antes de você fugir de novo. Aí ele, não, mas eu só vou dar uma volta. Fala, não, vem aqui. Aí dá um abraço apertado nele, assim, bem, bem alegre e feliz. E ele que não se reconhecia naquela cidade, quando ele sai para dar uma volta, passa uma caminhonete e o cara xinga ele. Aí ele fala, mas por que você está me xingando? Eu sou daqui, não estou entendendo isso. E aí o filme encerra com ele chegando com o chapéu do pai no fórum, sobe até onde o pai sentava, né, onde o pai trabalhava, e gira a cadeira, e a cadeira para de frente para ele poder sentar, assim como se, né, ele virasse para poder sentar na cadeira. E aí termina o filme. Então, gente, o que é esse filme? É
a hipnoterapia. O que é a hipnoterapia? Você entender que existe o fato. O fato você não muda. O pai dele tratou ele mal, provavelmente o pai do pai dele tratava ele mal, enfim, isso vem desencadeando. Ele tinha raiva do pai, ele não considerava o pai de forma alguma, odiava a cidade, enfim. E ele simplesmente se libertou de todo aquele sentimento. Ele se viu livre. E o que é ser livre? É você viver uma vida leve. Isso é a hipnoterapia. Você não vai mudar o fato do passado, você não vai mudar o que aconteceu. O que você pode fazer é mudar o sentimento por trás daquilo. Ao invés daquilo te fazer mal, te prejudicar, você se liberta. E quando você se liberta, você permite ter uma nova vida, você permite evoluir, crescer. E aí sim você tem essa vida leve e feliz. Isso é a felicidade. Isso é você conseguir se encontrar. E é isso. Eu acredito que esse vídeo ficou um pouco longo, mais do que eu imaginava. Mas essa era a mensagem que eu queria deixar. Um grande agradecimento para quem assistiu até o final. Vou começar a assistir mais filmes para ver mais insights, vou fazer mais comentários sobre filmes. Se vocês tiverem algum filme que vocês identificam essas questões, me manda no direct, me chama, fala comigo, eu assisto o filme, gravo o vídeo depois sem problema nenhum. Um grande abraço, um grande fraterno abraço a todos, muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.